Olá, como é bom contar com a sua preciosa companhia. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia, através da TV, pelo aplicativo, pelo site, no canal no YouTube. Agradecendo a você pela sua grande audiência, pela grande audiência aqui na Rede Brasil de Comunicação. E hoje estaremos conversando sobre um assunto muito importante, minha gente. Estaremos falando sobre intolerância alimentar. E você, é claro, não pode perder o nosso bate-papo especial de hoje. E, gente, cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade têm alergia alimentar. Uma estatística que só cresce e motivou especialistas a fazer um alerta. No início deste mês de abril, ocorreu a Semana Mundial da Alergia, com a proposta de conscientizar a população sobre as formas de diagnósticos e os riscos associados. Mais de 170 alimentos são considerados potencialmente alergênicos. A alergia alimentar já é considerado, inclusive, um problema de saúde pública, devido ao aumento de casos. A intolerância alimentar é, inclusive, um tema muito debatido ao longo desses últimos anos. E hoje vamos falar sobre esse assunto e já contamos com a presença da Bianca Moura. Ela que é nutricionista, está aqui conosco para este bate-papo. Daqui a pouco também estaremos recebendo uma outra convidada, uma médica, para falarmos também a respeito desse assunto. E nesse instante eu quero saudar aqui, com um bom dia para a Bianca Moura. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. O prazer é meu estar aqui. E com aqui. certeza esse tema aí promete, hein? Sim, com certeza. Tem muitas coisas relacionadas aí à questão da alimentação, alergia de modo geral. Tem pessoas que têm alergia a inúmeros alimentos, né? Isso. Saem daquela zona de conforto do que a gente entende por alergia, né? Isso. E a alergia é diferente. Cada um tem uma alergia com um alimento diferente. Então, é bem ampla essas alergias. Então, é sempre bom a gente entender um pouquinho para tentar tratar, né? Perfeito, perfeito. E só lembrando, gente, que você também pode participar conosco enviando sua mensagem ou mesmo pergunta através do nosso WhatsApp. O número é o 0 operadora 81 99209 4819. Eu disse 99209 4819. E lembre-se também de baixar o nosso aplicativo que está disponível para você baixar para o seu smartphone, para o seu tablet. Rede Brasil TV, não é o nome do aplicativo para você baixar, tá bom? E assistir a todo o nosso conteúdo, o conteúdo da Rede Brasil, além de acompanhar o nosso programa, a programação de modo geral, através do nosso canal no YouTube pelo endereço Rede Brasil Oficial e pelo site da Rede Brasil, redebrasilOficial.com.br. E nesse instante vamos juntos conferir uma matéria sobre esse tema. Acompanhe conosco. Quando se ouve a expressão alergia à lactose ou intolerância à lactose, você consegue diferenciar? Não? Pois bem, vamos lá. Quando se usa o termo alergia, quer dizer que o sistema imunológico do organismo reage contra as proteínas do leite. Agora, quando se fala de intolerância, significa que o corpo tem dificuldade de digerir e absorver o açúcar presente no leite, que é a lactose, por causa da diminuição ou ausência da lactase, que é a enzima que digere a lactose. Se você desconfia que tem um problema parecido, saiba o que fazer. Na intolerância à lactose, os sintomas principais são aqueles ligados aos sintomas gastrointestinais mesmo, que é uma diarreia explosiva, tá? Com um odor um pouco de azedo. Por quê? Porque como ele não quebrou a lactose, então a molécula da lactose ficou intacta. E então as bactérias que existem naturalmente no nosso intestino grosso, ela vai fermentar, certo? Essa molécula de lactose. E vai, quando for produzir o bolo fecal, vai ter aquele cheiro de azedo por conta dessa fermentação mesmo. Na alergia alimentar, pode ser também uma diarreia, pode ter um sintoma parecido, mas também a alergia alimentar ela pode aparecer como um prurido, que é uma coceira na pele, tosse, já é um pouco diferente. Mas não quer dizer que quem tenha esse tipo de intolerância alimentar deve exterminar para sempre o consumo do leite integral. Hoje em dia, existem medicamentos que ajudam na digestão da lactose. Porém, é preciso cuidado para não extrapolar nas doses e acabar agravando a situação. Não significa que ela pode administrar e comer e consumir doses enormes, até porque aquela enzima ali, ela
é administrada para uma certa quantidade. Se eu exagerar, como o pessoal diz aí, colocar o pé na jaca, né? No caso, colocar o pé na lactose, não vai ser legal, porque aquela enzima, uma enzima única de lactase, não vai conseguir organizar todo o sistema, não. Para quem tem restrições, o mercado está cheio de opções para ninguém passar vontade e caprichar nas receitas em casa. Tem queijo, tem manteiga, tem bolo, tem chocolate, tem maionese. Não falta aí. Tem um leque grande. Quem desejar também pode investir em leites de origem vegetal. E a Nutri dá alguns exemplos. Leite de soja, leite de arroz, leite de aveia, que são leites que na sua composição original já não contém lactose. Porque o problema do intolerante à lactose do intolerante à lactose, no caso do leite, é a presença da lactose porque ele não tem a lactase. Diferente daqueles que têm alergia ao leite, que a alergia é por conta de alguma proteína do leite, que geralmente é por conta da caseína, que é uma proteína do leite que ela causa mais essa inflamaçãozinha. E se por acaso você não tem intolerância à lactose e quer consumir os produtos, pode, mas cuidado com exageros. Geralmente esse tipo de pessoas vai chegar uma hora que eles não vão conseguir mais ficar sem a lactose, eles vão consumir de alguma forma. Só que eles já teve esse período de restrição. Como eu te disse, a lactase, ela, a partir dos 2 anos de vida, ela já tem uma queda brusca na nossa produção. A gente produz coisa de 10% do que a gente produzia quando a gente era bebê. Então, quando a gente deixa de consumir a lactose, o organismo pensa, então não tem mais para que eu produzir lactase, não. Vou deixar de produzir. Então, o que acontece? Quando eu volto a consumir, eu me tornei intolerante à lactase, porque agora eu não estou produzindo mais em quantidade suficiente para consumir os produtos que antes eu consumi e não tinha nada. Então, eu me fiz ser intolerante à lactose. Muito bem, recomendações importantes da Bárbara, né, Portela, ela que trouxe para a gente algumas informações iniciais sobre esse assunto, né, sobre a questão da própria intolerância alimentar de modo geral. E segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, cerca de 2% da população mundial adulta tem alergia alimentar. E a alergia alimentar pode acontecer em qualquer momento da vida, hein? Não só, por exemplo, na fase adulta, na infância, de modo geral, em todas as fases da vida. Na infância, por exemplo, os alimentos com maior potencial alergênico são o leite, ovos e também trigo. As reações podem ser leves, como coceira nos lábios, até mais graves, por exemplo, incluindo comprometimento, por exemplo, de vários órgãos. E vamos falar sobre esse assunto aqui no programa Assunto do Dia. E deixa eu também trazer para você a nossa enquete de hoje, para você participar e interagir aqui conosco. A pergunta da nossa enquete é a seguinte: você acredita que as intolerâncias e alergias alimentares são causadas pelos novos hábitos de vida da população? Você acredita que as intolerâncias e alergias alimentares são causadas pelos novos hábitos de vida da população? Você liga para a gente respondendo sim ou não e no final aqui do programa estaremos trazendo o percentual de participações, tá certo? Você pode ligar para a gente através do 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. E, gente, não esqueça também de visitar nossa fanpage lá no Facebook e compartilhar da nossa postagem de hoje. Tem uma arte lá divulgando a temática de hoje para você compartilhar entre os seus amigos aí no seu perfil das redes sociais. facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. Bom, e queremos também saudar aqui, com um bom dia, a doutora Liane Harop, ela que é médica clínica geral, já fazia um tempo que nós não nos víamos, mas seja muito bem-vinda ao programa Assunto do Dia. É um prazer. E com certeza muitos assuntos pertinentes, pertinentes à temática de hoje, a gente vai falar aqui, não é? Com certeza. E também, só lembrando, estamos contando, além da doutora Liane Harop, estamos contando com a presença da nutricionista Bianca Moura, também está aqui conosco, E vamos nesse instante, sendo bem mais didáticos, vamos conferir aqui uma tela com algumas informações sobre os tipos de intolerância. Vamos conferir. Na nossa primeira tela tem as seguintes informações aqui pra gente. Vamos lá. Tipos mais comuns de intolerância alimentar. Primeiro, intolerância ao glúten. É muito comum, Bianca?
Sim, ela é muito comum e vem cada vez mais crescendo a quantidade de pessoas que vêm aparecendo com essa intolerância ao glúten. Então, a gente tenta ao máximo trazer essa informação para as pessoas para que elas tentem cada vez mais entender e tentar excluir o glúten dessa refeição para poder melhorar essa intolerância, Perfeito. Doutora Liane, quer acrescentar alguma coisa? Quero sim. O problema não é que as pessoas ficaram fracas. Tem o DNA que de geração em geração vai mudando, vai ficando intolerante. Mas é a qualidade do glúten que não está boa. Então, eles, para manter mais glúten, para ter mais efeito, então eles aumentam muitas coisas, mexem no DNA do trigo. Eles têm, por exemplo, quanto mais o bolo, o pão, mais fofinho, mais glúten tem, como também os integrais, para conservar mais as bolachas. Então, tem glúten em tudo, no macarrão, em tudo. Então, o que acontece? As pessoas estão intolerantes mesmo, entendeu? Então, principalmente, a gente vê no dia a dia, que você tirar uma semana, eu faço a experiência, uma semana, a pessoa já se torna outra. O intestino está todo inflamado, a pessoa fica inflamada com glúten, entendeu? Então, está ficando todo mundo doente. Agora, uma pergunta de praxe. Por exemplo, a gente deve, como consumidor, confiar, por exemplo, nas informações das embalagens quando dizem não contém glúten. É confiar desconfiando, né? Mas se come e não se sente bem, não repete. Exato. Porque não vai inflamar só aquele intestino, uma diarreia, um eczema, não. Vai ter, inclusive até no cérebro, depressão, dá outras coisas, porque ele mexe com o nosso cérebro inteiramente. O futuro Parkinson, futuro Alzheimer, tudo está mexido com essas drogas. Tem algum tipo de relação, não é? Tem, com sim, essas muita. substâncias, né? Muito bem, muito bem. Então falamos aí da intolerância ao glúten, né? E também tem intolerância à lactose, que também é muito difundida, muito falada, né? Queria, começando aqui pela doutora Liane Harope, né, sobre essa questão. O leite é outro também que foi mexido, né? A vaca holandesa, que é a nossa vaca, né, foi mexido no DNA. Ela dava 5 litros, hoje dá 60 litros. Você imagina uma vaca durante o dia. E além dela estar dando, já tirando o leite dela, eles botam inseminação de outro bezerro. Então os hormônios vão lá para cima e estouram, fora as injeções. Então vai, a parte de química, que são as injeções de hormônios, de tudo, para dar mais leite, né? E também o foco aí seria a produção de modo geral. Então, se fazem tudo para poder produzir mais leite, né? E ganhar mais dinheiro, né? Então, o que acontece? A lactose, ela tem... Uma criancinha com a mãe fabrica uma lactase normal no seu leite. Até um certo tempo, uma certa idade. Depois não vai ter mais lactase, né? Porque vai quebrar o efeito de uma lactose que faz mal. Entendo. Porque nós não fomos feitos para tomar uns derivados desse leite, porque é da vaca. Na mãe da gente é totalmente diferente. Tem um período, né, que a gente passa ali recebendo leite. Mas né? antigamente, com 7 anos, você ainda tinha lactase, o organismo ainda fabrica. Hoje você vê bebês, antes de nascer, assim que nascer, a mãe tomava muito leite na gravidez, e a criança já nasce com intolerância. Então, tá uma coisa séria. E o pessoal fala, intolerância é uma coisa boba. Não é boba. Mexe com todo o organismo. Verdade, verdade. É doença. Então, perfeito. Infelizmente, estamos desse jeito. Queria também que a Bianca pudesse complementar também. A gente percebe, por exemplo, Bianca, na maioria dos preparos dos alimentos, leva algum derivado do leite. Leva o leite, leva, enfim, uma série de outros derivados. Ou seja, hoje é um caminho, não é, quase que sem volta nos preparos de modo geral dos alimentos. Isso aí. E até mesmo, como ela citou, a gente não foi feita. A partir dos 2 anos, na nossa enzima, que chama lactase, ela é diminuída cada vez mais ao longo do tempo. Então, a gente se torna intolerante. Nós, seres humanos, fomos feitos para amamentar. E aí, a partir daí, não tem mais essa ingestão de lactose. E aí, a indústria, vendo que tem aumentando cada vez mais essa ingestão da lactose em relação à população geral, ela tenta diminuir a quantidade de lactose que tem nos produtos. Hoje já existe uma gama enorme. E aí, ou também adicionar a enzima lactase nesses produtos, justamente para estar melhorando essa ingestão desses pacientes. Perfeito, perfeito. Então falamos aqui da intolerância ao glúten
intolerância à lactose, agora vem a intolerância à frutose. O que seria isso, Bianca? Isso seria a intolerância ao açúcar presente nas frutas. Então, uma que a gente vê muito, que eu recebo muito paciente em relação à banana. Muitos pacientes têm em relação à banana e é Tem uma... intolerância à banana? Intolerância à banana, Sério? isso, sério. Então, cada paciente tem um sistema imunológico diferente. Então, cada um vai ter em relação à fruta diferente. Então, uma criança um dia vai aparecer para mim com banana, outra pode aparecer com pera. E assim vai, varia de pessoa para pessoa. Então, não significa que seja para a vida inteira. Isso também melhora. Entendi. Mas é mais no início da vida que o sistema imunológico da criança ainda está em formação, não está totalmente maduro. Entendeu? Não sei se a doutora Liane quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade também. Não. Né? Muito bem. Temos aí também a intolerância à sacarose. Né? O que seria isso, Bianca? Isso aí é o açúcar presente em todos os... O açúcar comum, branco. Então, ele está presente em pães, bolos e está cada vez mais presente no nosso dia a dia. É praticamente a base da população. É triste, mas... Até para conservar o alimento, né? O açúcar e o sal, né? É Seriam muito aí utilizado como conservante. duas substâncias para conservar o alimento, né, doutora Liane? Porque nós sabemos que o açúcar é totalmente inflamatório, como o glúten, como a lactose. Então, é uma constante as pessoas sentindo e... mas foi um pouquinho de diarreia, foi um pouquinho... Mas ele não sabe que está inflamando tudo. O organismo todo está inflamado, as artérias, as veias, tudo. Então, é uma coisa assim, muito mais profunda do que simplesmente uma intolerância, ou então alguma coisa na pele, ou então uma diarreia. Muito mais profundo isso. Perfeito, perfeito. Bom, ainda temos mais informações aqui, né? Vamos conferir aqui se temos mais, no caso acabou, né? São 4 intolerâncias aqui apresentadas: intolerância ao glúten, intolerância à lactose, intolerância à frutose e à sacarose. Então, 4 importantes intolerâncias. Agora, geralmente, doutora Liane, quais são os sintomas, né, de cada uma delas, ou são iguais a questão da intolerância de modo geral no organismo? A intolerância é quase a mesma coisa, porque passa pelo sistema digestivo. Né? Começa no estômago. Aí eu vivo com gastrite. Gastrite, está alguma coisa errada. Né? Há uma intolerância ali já no estômago. O intestino, ele inflama de um jeito que forma verdadeiros buracos no intestino, na mucosa, e vai assimilar coisas ruins. Por exemplo, se você come a comida boa, perfeita, ela vai passar, mas não vai receber tanto alimentos como devia, porque o intestino está inflamado o tempo todo. Então, as pessoas vivem com o intestino inflamado, com dores no abdômen, há um excesso de gases, entendeu? Não faz a digestão, fica com o estômago realmente o tempo todo com gastrite, mexe com tudo. Então, alguma coisa que você come que mexe com tudo está errado. Não é? Então, são todas intolerar, porque não é que você não tolera, não, você é até bonzinho, você tolera. Mas o negócio é o alimento que está demais e está venenoso. Aí é importante que a pessoa em particular possa observar, por exemplo, me alimentei desse alimento, estou sentindo alguns sintomas que não são comuns. Então já começa por aí, não é? Perceber como é que seu organismo recebe aquele alimento. Daí já é o primeiro passo para a mudança alimentar também, não é? Mas é uma coisa tão séria que, por exemplo, chega uma pessoa com um pé diabético, uma coisa que precisa ser feita uma cirurgia, e a pessoa vai fazer, olha, vai precisar de uma cirurgia, tirar do seu pé. A pessoa aceita numa boa. Aí diz assim, vamos tentar tirar esses alimentos, principalmente o leite, que ela pode ficar boa, porque desinflama. Não, tirar o leite não. Então é mais fácil cortar um pé do que tirar o leite. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Hoje falando de um assunto relacionado à saúde, a intolerância alimentar. E nesse instante vamos chamar mais uma pessoa para participar do nosso bate-papo. A Tânia Silva tem mais informações sobre este tema na internet. Tânia, bom dia, é com você. Olá, Felipe, ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do R7. Intolerância à lactose atinge até 75% da população.
A intolerância à lactose ocorre quando o organismo não consegue parcialmente ou completamente digerir o açúcar do leite e seus derivados. Sintomas como náuseas, gases, diarreia e dor abdominal podem indicar uma intolerância à lactose. De acordo com o nutrólogo J. Bussadi, o tratamento ortomolecular também é um aliado para que pessoas com intolerância à lactose tenham uma vida normal. Segundo ele, é recomendável consumir leites vegetais produzidos a partir de inhame, castanhas ou amêndoas. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto lá no estúdio. Voltamos com você, Felipe. Perfeito, Tânia. Muito obrigado pela sua participação. E nesse instante a gente vai conferir alguns dos sintomas, né, os sintomas da intolerância de modo geral. Vamos conferir aqui na nossa tela para sermos mais didáticos, para você entender bem. Olha só. O primeiro sintoma que a gente vai abordar aqui, e vai contar com a ajuda das nossas convidadas, é, por exemplo, a dor no estômago. Não é? Isso também faz parte de praticamente toda intolerância, não é isso, Liane? Exatamente. É como eu tinha falado anteriormente. Lógico que o estômago é o primeiro ataque, né? Vai ali dar... Ele não foi feito para tomar veneno. Depois vem esses gases, porque se o negócio está inflamado, até um lixo não inflama e não sai gases. Com certeza. O inchaço na barriga. Eu gosto de falar bem simples para o pessoal entender. O inchaço vai ter gases demais, porque está inflamado todo o aparelho digestivo, inclusive sensação de queimação na garganta, Isso. porque é uma acidez que o intestino não vai querer uma coisa dessa venenosa. Então, o que é que ele faz? Não aceita que o estômago passe para o intestino, para não prejudicar mais o intestino ainda. Então, o que é que vai acontecer? Então, vai ter que querer sair, aí vai querer botar para fora pelo esôfago. Então, queima a garganta, queima o esôfago. Não é? Então, dá esse refluxo. Esse refluxo, essa sensação de queimação, né? E esses gases ficam terríveis, as pessoas ficam cheias de dores, a barriga parece estar grávida, o homem fica enorme também. E o vômito e diarreia é por conta disso. Isso. Se está expulsando, é porque está ruim. O organismo não quer. Perfeito. É bem claro isso. E aqui a gente tem, parcialmente, os principais sintomas de intolerância alimentar, né? Dor no estômago, só repetindo, dor no estômago, inchaço na barriga, excesso de gases intestinais, sensação de queimação na garganta, vômitos e diarreia. Não sei se também a Bianca quer acrescentar alguma informação, pode ficar à vontade também, viu, Bianca? Sim, um dos sintomas que a gente observa muito também são os ruídos intestinais. Os ruídos? A gente percebe bem nesses pacientes, quando eles ingerem a lactose, eles, além de terem alguns desses sintomas, podem apresentar todos ou alguns, eles também têm esses ruídos, que é bem perceptível. Tanto a pessoa pode estar aqui do lado de você e escuta. Entendo. E algumas pessoas pensam até que é fome, alguma outra coisa, né? Mas aquele ruído ali é típico de que algo não vai bem, não é isso, E é bom que os gases não saiam, porque são terríveis de odor, porque é uma inflamação. Muito entendeu? bem. Então a pessoa passa vergonha por causa de um copo de leite. E temos aqui também algumas informações sobre alergia alimentar, não é? Tem aqui a intolerância alimentar e tem a alergia alimentar. Existe diferença, não é isso, doutora Liane? A alergia é uma coisa rápida, não é? E pode levar até a morte. Por exemplo, eu quero dar um exemplo só desse exame, que o pessoal estava falando aqui, vai chegar nele, mas eu quero dizer. Meu neto, né, com 7 anos, intolerância à lactose, ao glúten, a tudo. Então, eu digo, vamos fazer um teste de intolerância à lactose. Pronto. Ele teve uma baixa de imunidade, que foi parar na UTI. Culpa minha, que eu pedi. Mas é por conta da lactose que tem que tomar para fazer o teste. Para fazer o teste se tem intolerância ou não, né? Tá entendendo? Então, a pessoa vai, tira em jejum o sangue, depois faz a ingesta da lactose. Então, ele teve uma alergia, teve pneumonia. Nossa. Passou uma semana no hospital por conta de um teste. Porque eu coloquei a lactose que tinha, para testar tinha que ser isso, né? Então, você veja como é rápido uma alergia. Verdade. É rápido demais, ele já saiu acabado do laboratório. E as consequências então, hein? E podia levar à morte. Exato. Entendeu? Então, a coisa é muito séria. Porque é melhor evitar, porque culturalmente não existe isso. Não precisamos de leite de outro animal.
precisamos. Muito bem. E indo mais adiante, não é, falando sobre os sintomas agora, sintomas da alergia alimentar. A gente falou da intolerância e agora da alergia alimentar. Urticária e vermelhidão na pele, também é muito típico, não é? Não é isso, doutora Liane? Demais, né? Porque é uma das... fica na cara, como diz a história, né? A pessoa fica logo Embolado, tudo. Embolado, é. A coceira na pele, né? Aí a pessoa faz, peguei dengue, peguei tudo, mas nunca ao alimento. Uhum. Mas tem essa pode questão... levar uma falta de respiração, foi o que aconteceu, né? Ele teve uma asma terrível, ficou... Há uma outra que encontra mais em outros alimentos, como inchaço no rosto, a língua, né? Aquela questão do edema de glótis também. Então, o edema de glótis é o pior. É o pior. Imagina a pessoa ficar sem respirar, não é? Fecha tudo. Fecha tudo ali, imagina. Então, a pessoa que já teve alguma coisa parecida tem que ter ou a medicação fácil em casa, que o médico coloca, mas não pode. Então, um hospital de urgência bem perto, porque morre mesmo. Com certeza, com certeza. E o vômito e diarreia... São típicos, né? É típico e vai embora, né? Graças a Deus. Então temos aí a urticária e vermelhidão na pele, aquele empolamento, a coceira intensa na pele, dificuldade para respirar, inchaço no rosto ou língua e vômitos e diarreia. Né? Esses são os principais sintomas, né, da alergia alimentar. Que é muito rápido. Né? Que é rápido, né? É passageiro. Agora, só que a intolerância é aquela coisa que já está fixa ali, não é? E não tem tanta consequência muito séria, né? Então, mas eu acho que tem que respeitar tanto a alergia como a intolerância. Perfeito. Porque uma hora a intolerância pode virar alergia. Perfeito. E aproveitando o ensejo, né? Lembrando aqui da nossa enquete de hoje para você participar. A nossa enquete vem com a seguinte pergunta. Você acredita, né, que as intolerâncias à lactose, né, ou melhor, intolerâncias de modo geral, e alergias alimentares são causadas pelos novos hábitos de vida da população? Você acredita, né, que as intolerâncias e alergias alimentares são causadas pelas novas ou pelos novos hábitos de vida da população? Você liga para a gente participando aí da nossa enquete, respondendo sim ou não, tá certo? Através do 3424-1547 ou 3424-1977 são as nossas linhas interativas. Lembrando também a você que você pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida através do nosso WhatsApp, não é? 0 operadora 81 99209 4819. Calma, Felipe, devagar. 99209 4819. E temos aqui já algumas pessoas participando. Faça como elas também, tá certo? Temos aqui, deixe-me ver, uma pessoa participando. Ela diz aqui: bom dia, meu nome é Jusilene, moro em Prazeres. Aqui, deixa-me ver aqui. O kiwi, acho que é o kiwi, deve ser isso. Pode causar a lactose, alergia à lactose? Até que ponto pode chegar? Né? Tá aqui. E quais os exames para a gente observar isso? Eu acho que ela quis dizer isso mais ou menos, né? Os exames para poder saber, né, de fato, se a pessoa tem ou não intolerância. Né? Tá aqui a Jusilene participando, doutora Liane. É porque todo mundo culpa a fruta, né? Não vai culpar o leite. Porque não querem parar o leite. Na verdade é isso. Lógico que tem frutas, por exemplo, tem gente que tem alergia, né? Como a gente estava conversando anteriormente, a banana, como ela falou, a laranja, há muitas coisas que a gente não sabe. Mas aí a pessoa, quando come, uma vez, sente, 2 vezes, sente, então não repita. Ou então faça um teste de intolerância a alimentos. Existe. Né? É caro, mas existe. Então, várias frutas, vários alimentos. Mas é uma questão, eu acho, de preservação da pessoa e de quem está cuidando da pessoa. Perfeito, perfeito. Agora, é claro que é interessante, né, Bianca, se observar que a pessoa pode mudar, né, o seu hábito alimentar. Só depende da pessoa também e, é claro, procurar ajuda de um profissional, né, competente, no caso, nutricionista, que possa orientar melhor essa pessoa para mudar esse hábito, não é? Isso. E quando você identifica que essa pessoa, esse paciente tem esses sintomas, vamos tentar
restringir, se ela tem em relação ao kiwi ou à lactose, vamos passar uma semana sem ingerir esses determinados tipos de alimentos e vamos ver se tem melhora. Fazer um teste, né? Isso, fazer um teste. A gente chama de dieta restritiva, para tentar restringir esses alimentos. Se houve melhora, talvez a gente tenha encontrado o que ele tem alergia ou intolerância. Se não, a gente vai tentar procurar cada vez mais. Por isso a importância de ter um acompanhamento médico-nutricional. Perfeito, perfeito. Temos aqui também uma participação. Meu nome é Severina, ela diz: fiquei com uma dúvida. Quando tomo vitamina de banana com leite, fico com um inchaço na barriga. Mas quando faço uma papa, por exemplo, com o mesmo leite, não tenho nenhum problema. Como explicar isso? Está aqui a Severina participando. Não sei se ou a Bianca, a doutora Liane, acho que podem... quem falou da banana foi ela, acho que deve ser. Responde aí. Pronto. É bom ela avaliar realmente se ela tem intolerância à lactose ou se há alguma alergia à banana. E aí tentar ver isso direitinho. O que é que talvez ela tenha alergia ao leite ou à banana. Então é bom a gente ver isso direitinho, sentar, para poder ver como é que está a dieta dela e ver quando ela come banana, se ela tem alguma mudança, quando ela come só o leite, se ela tem alguma mudança. Então entendeu? fazer esse teste, né? Fazer esse teste só com a banana e só com o leite, para ver se tem uma banana. Restringe uma semana na outra semana vai restringir outro, ver se tem uma melhora. Perfeito, perfeito. Temos outra pessoa aqui, a Gleice, ela diz: bom dia, meu nome é Gleice, tenho todos os sintomas da intolerância, mas eu não vomito e nem tenho diarreia. Porém, fico muito mal, me sinto muito mal. Está aqui a Gleice participando conosco também, sobre a questão da intolerância, né, de modo geral, né, doutora Liane? Mas a verdade é, a pessoa que sabe, quer continuar assim, eu digo, quer continuar assim, fique tomando seu leitinho e seus derivados, né? Por exemplo, em relação ao queijo mesmo, acho que deve ter alguma pergunta sobre isso, você comer um queijo da indústria leiteira, que mexeram tanto na vaca holandesa, e também tem tantas substâncias que ela ingere ou mais, é uma coisa. Aí você vai comer uma pizza de queijo mussarela da indústria, o glúten do pão, você não vai passar bem, a pessoa que tem intolerância, inclusive aos dois, ou não, só o queijo. Mas se você come, às vezes, um queijinho, que é da vaquinha que come grama no interior, às vezes consegue comer aquele queijo. Sem ter nenhum tipo de e pode alergia, não ter, ou intolerância. ter também, né? Porque também a vaca não fez leite para gente, adulto. Ninguém. Não era para tomar. Essa história da vaca, do leite da vaca, começou nos povos antigos sobre o seguinte: tinha lugar que não tinha nem água. Então eles tinham as vacas. Aí tomavam leite como água. Aquela geração, aquele povo, conseguiu tomar o leite sem nenhum problema. Mas foi dar para um povo que não tinha água, mas não tomava leite. Não tinha esse hábito, né? Mas aí fez mal ao povo, entendeu? Isso é gerações e gerações que a gente nem imagina quanto, né? Isso. Então existe isso. O organismo também se adapta a algumas coisas. E também acho que Deus deixou o leite da vaca lá como água porque não tinha água, né? Então é sabedoria também, né? E a gente sabe que tem isso. Então a gente tem que entender que a que come a graminha, que se não tiver ração com hormônio, não tiver nada, porque não é só a lactose, a quantidade de hormônio. O pessoal tem medo de fazer a reposição hormonal que não faz mal, mas não sabe quanto tem de hormônio diferentes da gente, da mulher, com o leite da vaca. Inclusive no homem. Eu acredito. Então, tem 2 hormônios que eu vivo a caça. Não tem a caça às bruxas, eu vivo a caça desses hormônios. Eu vou atrás, tanto no homem como na mulher, que chama-se estrona. É um hormônio feminino que tem na vaca em excesso. A gente tem também, mas ela tem em excesso na vaca. Então, ela dá câncer de mama, câncer de próstata, porque ele é totalmente cancerígeno. Então, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Querem lucrar, na verdade. A indústria quer lucrar, né? Mas mesmo quando a gente diz, paciente, olha, esse aqui devia dar 50 no máximo, está com 300, 400, 500, isso pode dar câncer. Né? Não querem parar o leitinho. É isso que eu estou dizendo. É uma coisa assim muito arraigada. Cultural, não é? Cultural, muito forte. Aí hoje temos o leite diferente. E uma coisa interessante, aqui no Brasil começou essa cultura da utilização do leite e seus derivados na mesa, de modo geral, né? Da população, com a vinda dos holandeses para o Nordeste do Brasil, né? Que eles trouxeram muitas vacas holandesas para cá. E daí, então, com o passar dos anos, houve aquela miscigenação dessa
dessa espécie que eles trouxeram para cá, não é? Com outras vacas de outros locais, enfim. E hoje a grande maioria da população das vacas, não é? Aqui do Nordeste e também região Norte, região Centro-Oeste também, por que não se dizer, são oriundas também dessa espécie que veio para cá dos holandeses, né? Quando vieram e tomaram conta do Nordeste aqui do Brasil. E voltando a essa cultura, né, essa mudança de coisa, o pessoal pensa que o cálcio que só tem no leite. Que na verdade não é, né, Bianca? Não é. E não é um cálcio bom para se entrar dentro dos ossos. Né? Então, o cálcio está em toda a folhagem verde, couve, alface, tudo que for verde tem cálcio. Uma folha de couve tem mais cálcio do que um copo de leite. Nossa, é mesmo? Então, o que acontece? É um absurdo. Mas aí, a vaca, eu gosto muito de dizer isso, a vaca é tão forte, tem cada osso forte e só come grama. Exato. Claro que a gente não vai comer grama, que também a gente não digere. Mas veja, é o cálcio. Isso. É só mudança de hábito alimentar, não é, gente? Não é, Bianca? Se a pessoa realmente quiser mudar, tem opções que a pessoa pode levar à sua mesa, né? Isso, como ela até citou, os vegetais verdes, eles são ricos nesse cálcio, né? Além de também a sardinha sem pele é muito rica no cálcio. Mas então, não é aquela sardinha enlatada não, né? Não. Enlatada, tudo que é enlatado, empacotado, já não é bom. Não, a gente tentar sempre o mais natural possível. Agora, claro, entre consumir a enlatada e não consumir, qual seria a recomendação? Eu acho que é melhor não comer. consumir. Eu acho que é melhor comer, principalmente a classe mais carente, né? Eu acho que sim. Não é melhor comer nesse caso, né? Isso. Agora, ainda continuando falando sobre essa questão do cálcio, não é? A gente encontra em todas as hortaliças, é isso? Boa parte delas? Couve, brócolis é rico, a lentilha, a ervilha. As nozes também, amêndoas é rico. Então, a gente tem um leque. Basta você... É intolerante, vamos excluir o leite, mas você consegue ter essa ingestão de cálcio tranquilo. Perfeito. Basta você querer ter uma alimentação mais saudável, que você vai conseguir. No próximo bloco, eu vou pedir, inclusive, aqui uma receita, uma orientação melhor para a Bianca, para a gente. Por exemplo, algumas receitas do que comer de manhã, do que comer à tarde, à noite, não é? No caso dos intervalos dessas refeições principais, o que fazer, se faz um lanche, que tipo de lanche. A gente vai pedir aqui recomendações, hein? E você não pode perder. Após o nosso intervalo, a gente volta. E vamos continuar conversando, não é? Conversando sobre o tema de hoje aqui no programa Assunto do Dia. Estamos falando sobre a intolerância alimentar. E vamos continuar aqui conversando com as nossas convidadas, a doutora Liane Harop, que é médica clínica geral, e também a Bianca Moura, que é nutricionista. Bom, temos aqui uma série de alimentos que também fazem parte, né, da dieta alimentar dos brasileiros, não é? A gente tem aqui queijos derivados do leite, aqui também temos alguns carboidratos, né? Alguns carboidratos. A doutora Liane já olhando para um olhar assim meio que não gostou muito, né? Eu só tirar um aí. Faz parte, tiraria qual não, aqui? Que é bom. O que é bom? O ovo, né? Só os ovos ali? O resto tudo podia ir embora. Mas no caso aqui, qual a orientação? Por exemplo, a gente tem aqui a figura do macarrão, tem a figura do pão, das bolachas, né? De modo geral tem o biscoito aqui também, queijo, ali tem também o iogurte, né? O leite, o queijo, enfim, os ovos. O que a gente pode falar sobre cada um deles, tanto a parte nutricional como também os problemas alimentares? Eu queria primeiro ouvir a Bianca Moura trazer a parte nutricional, né? Que cada alimento desse aqui tem. E que, de alguma forma, vai ser absorvido pelo organismo. Mas é claro que a gente vai falar também do lado negativo, né, doutora Liane? Pois não, Bianca? Vamos lá. Começando um pouquinho sobre os carboidratos, a gente consegue ver aqui que esses carboidratos aqui são ricos em carboidratos simples. Por exemplo, aqui, vamos só enumerando, a bolacha creme crack, por exemplo, bolacha, né? Isso. Aqui o pão, aqui o macarrão, os biscoitos são carboidratos. Isso, são carboidratos. E são carboidratos mais simples, certo, que o nosso corpo vai ter mais facilidade na hora de digerir, ou seja, vai absorver muito mais açúcar, vai estar absorvendo mais essas coisinhas que a gente não quer tanto para a nossa saúde. Então, são ricos em açúcar,
Certo. O que a gente pode tentar fazer em relação à alimentação geral, tentar ingerir mais carboidratos mais complexos, que Por são exemplo? ricos em fibras, batata doce, inhame, esses carboidratos que nosso corpo vai ter uma dificuldade maior de digerir, melhorando assim também a quantidade de ingestão de fibras e melhorando a nossa saúde. Então, a gente tem aqui o pão, a bolacha, macarrão E os biscoitos? e né? os biscoitos. Os biscoitos são recheados também. Eles são com o glúten, todos eles têm glúten. Os biscoitos, a indústria hoje investe, tem uns que têm glúten e tem outros que não têm glúten. Então, é sempre bom estar atento ao rótulo do alimento. E aqui a gente vem para os produtos lácteos e o ovo, que não é um produto lácteo, mas aqui a gente tem os produtos de origem animal. Os leites, iogurtes, creme de leite. Falando um pouquinho sobre o leite, iogurte e os queijos, eles são ricos na lactose. O iogurte, ele tem uma diminuição dessa lactose, não significa que ele é 100, ele vai diminuir a quantidade de lactose, então algumas pessoas que têm intolerância à lactose vai conseguir digerir o iogurte, outras não, depende da intolerância de cada um. Então, também é sempre bom estar atento a esses alimentos, tentar sempre fazer a restrição. E aqui tem o ovo, que a gente diz que é o segundo melhor alimento, que ele é rico em diversas É vitaminas. verdade ou mentira? É verdade. É verdade, É não é? verdade, isso. O que geralmente, por exemplo, você encontra no ovo? O ovo, além de ser rico em proteína, ele tem diversas vitaminas e minerais que vão, vitaminas do complexo B ou várias outras vitaminas que vai estar melhorando todo o nosso corpo em geral, como eles são diversos em vitaminas. Então, tentar sempre ingerir o ovo é segundo melhor alimento depois do leite materno. Primeiro o leite materno e segundo o ovo. Tentar sempre ter ele. E só lembrando, detalhe, né, doutora Eliane, como ela mesmo falou, né? O leite só nesse período do aleitamento materno. Depois... Não tem necessidade, né? A gente pode comer justamente a riqueza que a gente tem de vegetais, de frutas, o ovo mesmo, né? Até as proteínas das carnes, né? Que a gente tem que comer mesmo do jeito que está, mas, mas, por exemplo, se puder comprar uma galinha de capoeira, melhor, né? Não é tão macia. É aquilo que a gente puder fazer para melhorar a saúde, eu acho que é importante. Deixa eu ver aqui, algumas aves, por exemplo, a maioria delas, né? De modo geral, a gente vê que tem a presença de hormônios ali na sua carne, não é? Na verdade, o frango, ele toma um antibiótico para não morrer, né? O pintinho. Então, ele passa o tempo todo tomando antibiótico muito forte. Esse antibiótico forte se transforma num hormônio parecido com o estrogênio. Não é o hormônio que coloca, mas ele é semelhante ao estrogênio, como a soja, que eu estava falando. Então, a soja é um hormônio feminino errado. Isso tanto o leite de soja como os derivados da soja, de modo geral, né? Inclusive, muito agrotóxico nós temos. Sim. Por exemplo, o japonês come muita soja, mas é fermentada, é diferente do que a gente come aqui, né? Então, tem essas coisas culturalmente que nós estamos errados. Bom, aí de modo geral, a Bianca trouxe aqui para a gente, por exemplo, a parte nutricional desses alimentos aqui. Verdade. E também, no caso dos carboidratos, podem ser substituídos, por exemplo, com batata doce, inhame, macaxeira. Macaxeira também não? Macaxeira também. Agora, por exemplo... Banana comprida. Banana comprida também, não é? Então pode ser substituído tranquilamente aí, sem ter nenhum dano para a saúde, né? Exatamente. Agora, há pessoas também, doutora Eliane, que têm alergia ao ovo, Aí né? não pode comer. Aí não pode comer. Né? Por exemplo, algumas vacinas que levam alguma substância, né, do ovo, por exemplo, né? Sempre se pergunta, você tem alergia ao ovo? Ah, eu tenho, então não pode tomar essa vacina. Exatamente. O que é que, de fato, acontece aí no organismo nesse caso? É a intolerância da pessoa mesmo. A imunidade dela, ela bate com o componente do ovo. Pode ser genético ou não? Pode ser genético e pode ser também adquirida, mas é muito raro, mas tem muita gente. Por exemplo, há pessoas que passaram a vida de modo geral, né, sem ter nenhum tipo de intolerância ou alergia alimentar. E de repente, depois de um certo tempo de vida, começam a ter. Como explicar isso? Porque vai exagerando e chega um ponto que o organismo fala assim, não quero mais. Não aceito mais. Não aceito mais, é verdade. Né? E também a imunidade da pessoa, quanto mais tem idade, mais a imunidade é baixa. Perfeito, perfeito. Temos aqui já, inclusive, algumas pessoas participando, né? Vamos lá. Tenho alergia a tudo, a pessoa diz aqui. Principalmente, deixa eu ver, tenho urticária... e uma seborreia permanente. Ninguém descobre o que é. Não sei se é material de limpeza, não é? Tudo reage na pele, sofro demais.
e me abstenho de tudo. Está aqui a Marli de Olinda e ela inclusive diz aqui, essa doutora é show, fiquei inclusive boa do estômago com magnésia bisurá, que ela passou. Está aqui a Marli participando aqui conosco. E então, mas eu acredito, não sei, ela não vai responder agora talvez, mas é alguma coisa que está dando essa alergia, né? Porque, vou dizer uma coisa, uma pessoa que tem intolerância à lactose ou ao glúten, ela pode ter sérios problemas mentais, imagina fora do corpo. Vai ter essa, a gente chama, vamos dizer que chama de caspa, ou seborréia, ou o que for, mas alguma coisa há. Se está vendo na pele, algum alimento está inflamando. Inflamando, né? Inflamando. E deve ser o leite. Agora, a gente falou aqui, né, das propriedades, de modo geral, do leite, de tudo, não é isso? Eu queria ouvir também a Bianca falar pra gente o que é que pode ser substituído, por exemplo, pelo leite. Qual a orientação que você dá? Qual a dica? O leite de origem animal, a gente pode tentar substituir pelos leites de origem vegetal. Existem o leite de soja, leite de aveia, leite de diversos castanhas, que a gente pode tentar substituindo ele. A gente não pode ingerir em grande quantidade, porque esses leites vão ser ricos em gorduras muito boas, que vão melhorar seu colesterol, mas em grande quantidade não. Mas a gente pode estar substituindo uma opção muito mais saudável do que o leite realmente animal. No caso do iogurte, qual a orientação? Porque a gente soube aqui conversando, não é? Que ele também faz mal à saúde. Doutora Liane mesmo está olhando para mim aqui já. E Bianca, qual seria a melhor orientação no caso do... Porque o iogurte, ele também é um derivado do leite. Então, esses malefícios que o leite pode trazer para a gente, inclusive essas intolerâncias, também pode estar presente no iogurte. Uma opção que a gente disse é a gente tentar fazer nosso iogurte, mas com aquele leite mais caseiro, aquele leite que a gente sabe da procedência, um leite mais natural. Não dessas vacas que têm hormônios que a gente tanto conversou. Entendeu? E existe também o kefir, que é uma bactéria benéfica que a gente pode estar utilizando nesse leite e essa bactéria vai digerir a lactose, diminuindo assim a quantidade de lactose presente no leite. E ele vai virar um leite fermentado muito legal. A gente pode usar com frutas, colocar uma frutinha para bater e fica muito gostoso. Então... É uma dica, né? Já é uma dica, né? Muito boa, inclusive, por sinal. Agora, com relação à substituição do leite, a gente falou aí dessa questão, né? De leite de soja, amêndoas e tudo mais. Mas com relação ao leite de cabra, por exemplo. O soja não. Soja não, né? Tira o soja. Soja tem hormônio demais, tem muito agrotóxico. Mas o leite de cabra sempre foi excelente. Não tem esses hormônios femininos todos, entendeu? Pode ter até alergia ao leite de cabra. Mas existe a da búfala, né, que também não entrou nessa história da vaca holandesa. Né? Então, ele não tem tanto prejuízo. Então, a gente vai ter que fazer um teste, né? Então, tem gente que tem mais intolerância, vai ter intolerância a tudo, só o nome leite vai ter intolerância, ou pode também ir se adaptando a outras coisas. Eu, particularmente, eu só tomo leite vegetal, que é de castanha de caju, que é de arroz, que é de aveia, essas coisas que são mais naturais. Entendeu? Então, a gente vai ter que também até isso diminuir. Pessoa, por exemplo, que gosta de um queijinho, né? Aí compra um queijinho de cabra, né? Ou então de búfala. De búfala, né? Existe. É mais difícil de encontrar, mas... É nada, eu te dou o nome. Agora, o queijo de coalho, né? Que é geralmente é feito da vaquinha, da graminha, que come graminha, pode ser que tenha menos lactose, né? Pode ser que tenha menos, ou menos produtos químicos, embora que usam também as rações, né? A ração é terrível também. Agora eu queria falar um pouco desses alimentos aqui. Pois não, fica à vontade. Por exemplo, aqui tem leite e tem glúten. Tem Quanto leite, mais glúten. duro, a bolacha, né? E para conservar mais glúten tem. E tem leite. E tem leite... Também pão. Aqui, lógico, vai leite também, só que existe macarrão que não tem glúten. Por exemplo, eu vou dar qualquer dia eu vou pedir à sociedade, mas é urbano o nome do macarrão. Certo. É gostoso e não tem glúten. Então, tem opção. Tem outras opções que não são tão caras. No caso do biscoito recheado. Esse biscoito é terrível, né? Tem tudo. Eu conheço gente que até fabrica e já não está nem comendo, nem levando para casa. Então, estão péssimos, né? Cada dia mais eles mexem. Tem leite, tem glúten demais, porque para conservar, eles batem mais para ficar mais duro, para conservar mais. Né? O queijo nem se fala, que a gente já sabe que é
principalmente vindo da indústria leiteira, química, das fábricas, né, é diferente. Ele tem mais lactose. Muito bem, muito bem. Aí vem os outros derivados, que para mim também é tudo a mesma coisa, tudo faz mal. E o ovo, que é excelente, é um dos alimentos mais completos. Então, o único aprovado aqui nessa mesa são os ovos. O único lácteo aprovado foi o ovo. Então, o ovo pode ser duas vezes ao dia, se você não tiver alergia. É um dos alimentos mais completos, como a Bianca falou, e que realmente, além de tirar fome, você tem uma vitamina maravilhosa, que são para os olhos, né, que protege até de uma cegueira. Então, tudo de bom o ovo tem. Então, perfeito, perfeito. Dicas excelentes aqui, nós recebemos, né? Vai seguir até para mim mesmo, que eu vou deixar de iogurte ali, integral e tudo. Muito bem, vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e você continua conosco. Quer fazer alguma pergunta? Né? Você manda pra gente através do nosso WhatsApp, 0 operadora 81 99209 4819, 99209 4819. Após o intervalo a gente volta. Bom, já estamos de volta aqui no programa Assunto do Dia para aprender mais uma dica com a Luciana Luna. Ela vai ensinar para a gente como fazer um molho de tomate caseiro. Vamos conferir no nosso Receita do Dia. Olá pessoal, nada como saborear uma massa suculenta e com bastante molho. E se esse molho for feito em casa, vai dar um toque todo especial à sua receita. Afinal, ele vai ser bem mais saudável, diferente daqueles molhos artificiais que encontramos no supermercado. Ficou curioso para saber todos os detalhes desta receita? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Nós vamos precisar de 6 tomates cortados em cubos, uma cebola pequena picada, 4 dentes de alho picados, uma colher de sopa de manteiga, sal a gosto, uma colher de chá de açúcar e folhas de manjericão. Esta receita é bem simples. Nós vamos começar preparando os tomates. Então, o que eu fiz? Eu peguei o tomate inteiro, retirei toda a pele dele e as sementes, tá? Que tá dentro. E tá tudo aqui, ó, guardadinho. E o que sobrou, a gente vai cortar em cubinhos, ok? Então, essa parte aqui, que tá a pele e as sementes, a gente não vai jogar fora, a gente vai bater no liquidificador. Então, essa é a primeira etapa da nossa receita. Eu tô peneirando para que fique só as sementes aqui na peneira. Feito isso, nós vamos começar a preparar o molho. Primeiro eu vou colocar um pouco de manteiga numa panela e em seguida eu vou acrescentar o alho e a cebola. Assim que a cebola estiver bem molinha, nós vamos acrescentar os cubinhos de tomate e o molho que a gente peneirou. Em seguida, a gente vai mexer e vai corrigir com o sal e o açúcar. E no final de tudo, a gente vai finalizar com a manteiga e com as folhinhas de manjericão.
molho já está pronto. Como vocês viram, no final eu usei um pouquinho de açúcar, que é para retirar a acidez do tomate. Ele fica bem encorpado e com pedacinhos, mas caso você queira que fique um molho mesmo, você pode também passar no processador ou no liquidificador. Eu gosto mais assim, com pedacinhos de tomate. Então, para acompanhar, aqui eu tenho uma massa fresca e aí eu vou colocar por cima. E para finalizar, manjericão para decorar. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Que delícia, não é? Mais uma receita aí da Luciana Luna. E agora vamos saber quais são as oportunidades de emprego para hoje, no nosso quadro Há Vagas. Bom, já aproveito para pegar aquele papel, aquela caneta, para anotar as principais ofertas de hoje. Vamos lá? Na nossa primeira tela tem a seguinte informação: uma vaga para assistente financeiro de cobrança. Ensino superior completo, experiência de 6 meses são os requisitos e o salário é de R$ 1.200. Na próxima tela, vamos conferir aqui, né, mais uma oferta. Uma vaga para ferramenteiro, ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 2.600. Na próxima tela também conferimos aí mais uma oferta de hoje, 8 vagas para vendedor interno. 8 vagas para vendedor interno. Os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.100. Você ficou interessado em uma das ofertas? Não tem problema, vou passar o contato para você do Sistema Público de Trabalho e Emprego, não é? O número é o 3355-2900. 3355-2900. E só lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, sucesso para você, boa sorte! E vamos aqui continuar o nosso bate-papo de hoje sobre a intolerância alimentar, não é? Temos algumas pessoas participando aqui, perguntas, não é? Você também pode fazer o mesmo, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo 99209-4819, 99209-4819. Temos aqui a Viviane, ela diz: antes dos 6 meses, ofereci banana para minha bebê. Ela vomitou 2 vezes e ficou com o corpo cheio de calombos. E a orelha ficou inchada. É possível a pessoa ter, de fato, alergia à banana? Posso testar de novo hoje? Ela está com 11 meses. Está aqui a participação da Viviane interagindo conosco, não é? É aquela questão, né, Bianca? Teste, né? Para testar, para ver se realmente tem alergia ou não, não é? Isso, excluiu, realmente foi ótimo, mas aos pouquinhos a gente tentar incluir novamente a banana. A gente vai ingerir como único alimento novo na dieta dela a banana, para ver se a banana vai ter uma alteração novamente, ela vai ter alguma reação ou não. Ela não tendo, ela pode continuar a ingerir a banana, senão a gente tentar prolongar mais esse uso dessa banana. Perfeito, perfeito. Também uma telespectadora, ao participar da nossa enquete de hoje, deixou uma pergunta com a nossa produção, a Clara Santos, lá de Casa Forte. Ela disse que estava com problema na tireoide, né? Ela disse que foi à médica, não é? E ela passou uma medicação manipulada. Ela disse que piorou depois dessa medicação, não é? Aí ela pergunta por que isso acontece. Tá aí a participação dela conosco. Em relação à tireoide, uma das coisas que a imunidade da pessoa que toma esses alimentos que dão intolerância é porque o intestino vai reagir com a defesa, porque está tudo formando no intestino. Inclusive, todos os hormônios. Só acrescentando um dado, uma informação, ela tem 57 anos de idade. Pronto. Então tudo que ela está inflamado, o intestino, talvez, eu estou supondo que eu não sei, mas em relação a essa intolerância, o organismo ele vai tentar reagir, lógico, né? Então ele bombardeia o organismo, a imunidade aumentada, para tirar o problema do organismo. Então, uma das primeiras coisas parecidas com essas enzimas que estão no intestino é a tireoide. Então, a tireoide vai ser atingida, bombardeada
pela a falta de, o veneno do intestino, que está todo cheio de substâncias que não estão sendo absorvidas, que estão aumentando a defesa, que ela está sem defesa. E a tireoide é um dos primeiros, é uma glândula mestra, pequenininha, mas ela manda em tudo. Então, é atingida. Como dizer assim, a dosagem que a gente vê na tireoide, ela tem uma série de já o número, certo? Que eu não sigo esse número, porque eu tenho uma visão mais de nível mais ótimo. Sei, né? sei. Ótimo. Então, é uma dosagem bem diferente do que se usa há 100 anos. Aqui no Brasil, que eu estou falando. Então, usa 100 anos uma dosagem de tireoide. Então, você tem que ter os sintomas, tem que ter ultrassom da tireoide, ver se ela tem alguma doença autoimune, que seria uma das doenças que causa o glúten e o lactose no intestino e vai formar uma doença autoimune na tireoide. Então, você tem que estar sabendo o que é que você vai usar. Perfeito. E a dosagem. Então, eu tateio muito a dosagem assim, começando um pouquinho, vou aumentando para ver, a pessoa vai sentindo, vai mudando. Não é uma coisa assim, todo mundo vai tomar tanto. Não é. Entendeu? Tem que aumentar a defesa também. Muito bem. Temos aqui também uma outra pessoa participando, não é? Ela diz aqui, a pessoa, bom dia, parabéns pelo assunto abordado. A pergunta é, como os frutos nos dias de hoje têm muito agrotóxico, como escolher uma fruta mais natural possível? Não disse o nome da pessoa, mas o número final aqui, os 4 últimos números é o 1966. Ainda diz aqui, parabéns Bianca Moura, você arrasa. Está aqui a participação do nosso telespectador. No caso aí, quais seriam as melhores frutas, as frutas mais naturais aí, o que fazer nesse caso para escolher, já que tem muitas frutas com agrotóxicos, né? Primordialmente, a gente vai tentar optar pelas frutas da estação. Como está na estação daquela fruta, as árvores vão estar produzindo em grande quantidade. Então, vai ser menor a utilização dos agrotóxicos para poder estar conservando essas frutas. E também, quando você vai no supermercado, nessas feiras, quanto maior a fruta, mais atrativa, mais brilhosa, mais agrotóxico, mais ceras, mais produtos químicos ela pode ter. Então, tentar por aquelas que são menorzinhas, nos tamanhos mais comuns. Algumas até apresentam alguns bichinhos, umas larvazinhas, significa que tem vida ali. Se tem vida ali, aquela fruta está boa. Então, a gente pode tentar consumir. Quando a gente não vê, alguns alfaces a gente vê com as larvazinhas, eles são mais saudáveis do que os que não têm, porque a gente vê que os que não têm não estão repletos de remédios, de agrotóxicos. Então, a gente tentar sempre, primeiramente, por essas das safras e também tentar ver essas questões. As menos atrativas, as menorzinhas, geralmente são mais orgânicas do que as outras que são maiores, mais atrativas. Hoje, com certeza, eu aprendi mais aqui no programa Assunto do Dia com vocês, não é? Porque, veja, inclusive algumas pessoas participando aqui, não é? É o caso da Mônica Cristina, por exemplo, que tem 47 anos, ela disse que tem alergias a frutas, não é? Está tendo agora alergias a frutas. Ela disse que comeu mamão, ficou intoxicada, cheia de calombos, avermelhada, coçando, né? Mas não, por exemplo, com abacaxi. Está aqui a participação dela mesmo, participando conosco. Obrigado, viu, Mônica, por ter trazido essa sua, compartilhado conosco desse seu problema aqui, tá bom? Há muita gente com alergias a frutas, não só alimentos industrializados de modo geral, mas também a frutas, né? Bom, já temos o resultado da nossa enquete aqui, a produção está nos informando que o tempo realmente foi embora. A pergunta da nossa enquete foi a seguinte, que fizemos para você. Você acredita que as intolerâncias e alergias alimentares são causadas pelos novos hábitos de vida da população? Sim ou não? Vocês acreditam que as pessoas responderam mais sim ou não? Bianca? Eu acredito que sim, de acordo com o que a gente falou. Doutora Liane também? Sim? Muito bem, olha só. 86% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim. Tá aí, vocês venceram também, tá bom? E 14% responderam que não. Tá aí a interação do nosso público, né, com relação ao programa, com a nossa enquete. Nós queremos agradecer a vocês pela participação aqui conosco. Foi muito bom. Né? Agradecendo primeiramente a doutora Liane Harop. Obrigado por ter vindo e pelas explicações também. Foi um prazer, foi meu. É bom a pessoa saber, né? Bora que
é dito todo dia, mas normalmente a cultura, a teimosia, estou falando do ser humano, né, em geral, a gente teima em continuar com aquela mesma vida, mesmo passando mal, e isso não é só passar mal naquela hora, não. Prejudica o organismo todo, inflama. Inclusive pode dar ataque cardíaco, pode dar um bocado de coisa, porque as veias estão inflamadas, as artérias estão inflamadas. Né? Não é só, o cérebro está inflamado. A pessoa fica com amnésia, com a mente totalmente distorcida, com depressão, jovem com depressão, e às vezes é só alimento, entendeu? Então a gente tem que ter... Essa mudança de hábito, não é? Acordar. Ler. Eu gosto muito que as pessoas vai para a internet, vá, meu filho. Pesquise. Vem aqui dizendo tudo que você sabe. Glória a Deus. Doutora Liane Harrop, muito bom tê-la aqui conosco. Também agradecemos, né? Agradecemos a Bianca Moura pela presença aqui conosco, ela que é nutricionista. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Sinto muito feliz de tentar levar mais esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tentem cada vez mais procurar hábitos saudáveis, tentar ter uma alimentação mais natural possível, para tentar diminuir a prevalência dessas doenças. Perfeito, perfeito. Agradecemos às nossas convidadas e a você também pela sua audiência, pela sua participação e interação aqui com o programa Assunto do Dia. Lembramos que amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.